Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer comentários sobre o crime de favorecimento real, previsto no artigo 349 do Código Penal. Vamos iniciar observando a formação do tipo. Artigo 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. A gente observa, para quem já tem conhecimento do favorecimento pessoal, que lá no favorecimento pessoal, a ideia é que o sujeito ativo da conduta do artigo 348 venha a auxiliar o autor do crime para que ele possa evitar a ação da autoridade. Então lá olha-se para a pessoa do autor da prática criminosa. Aqui nós vamos observar que o auxílio é destinado a tornar seguro o proveito do crime, aquilo que se obteve através da prática delitiva, por isso chamado de favorecimento real. A gente vai olhar aqui o preceito secundário e vai observar pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Mais uma vez estamos falando de uma infração penal de menor potencial ofensivo, pois a pena privativa de liberdade máxima prevista no dispositivo não excede a 2 anos. Caso aqui de competência do juizado especial criminal. Qual é o bem jurídico? Qual é o objeto jurídico sendo protegido? É a administração da justiça. A administração da justiça está sendo protegida. Quem pode ser sujeito ativo deste crime? Qualquer pessoa. Então, adoto por regra, qualquer pessoa. Não há qualidade especial. Trata-se de um crime comum quanto ao sujeito ativo. Mas a gente deve observar que devemos fazer exceções. Não podem ser sujeito ativos da prática do favorecimento real o coautor ou o partícipe do crime anterior, o receptador do crime anterior, não podem figurar como sujeitos ativos aqui do favorecimento real. Quem é o nosso sujeito passivo no crime aqui do artigo 349 do favorecimento real? É o Estado. O Estado será atingido pela prática do artigo 349. Vamos observar que os elementos objetivos do tipo penal nos levam à seguinte conclusão, que o auxílio deve ser realizado após a realização do crime anterior, nunca antes ou concomitante a ele, porque nestas condições o agente será sujeito ativo do crime anterior. Então, nunca antes nem concomitante. O auxílio aqui do artigo 349 será sempre posterior, depois da prática da realização do crime, de onde veio o proveito que vai se buscar tornar seguro. A doutrina tem trabalhado com a ideia de 2 pressupostos necessários. O primeiro ligado ao sujeito ativo. Que o sujeito ativo do artigo 349 não seja coautor, partícipe ou receptador do crime anterior. Então não pode o sujeito ativo ser coautor, partícipe ou receptador do crime anterior. Este é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, que o favorecido seja o autor do crime anterior. Que o favorecido
ele sim tem que ser o autor do crime anterior, pois estaremos observando o sujeito ativo prestando ao criminoso um auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Vamos observar neste contexto que eu posso ter um crime anterior que seja um crime patrimonial, como um crime de furto, como um crime de roubo, mas ele não precisa ser um crime patrimonial. A gente tem figuras penais das quais a gente vai observar o agente obter um proveito, embora não seja um crime contra o patrimônio. Podemos citar a exemplo a figura do peculato, prevista no artigo 312 do Código Penal, que é também um crime contra a administração pública e vai haver um proveito que pode ser necessário vir a tornar-se seguro. A prática da concussão no artigo 316, também do Código Penal, então a gente não precisa ter um crime patrimonial. A gente vai observar, dentro desta ideia de análise do artigo 349, que nós estamos diante de um crime que se discute se esse crime anterior tem que ser um crime sempre consumado ou se pode ser um crime tentado. Presta atenção, né? Não estou falando do crime do artigo 349, mas do crime anterior. Será que o crime anterior pode também ser tentado? Nós temos duas correntes doutrinárias a respeito do assunto. Uma delas, sustentada pelo ministro Nelson Hungria, que vai estabelecer que só é admissível na figura do crime anterior consumado. Mas nós temos uma segunda corrente doutrinária que admite o crime anterior tanto consumado como tentado, sustentada por Cláudio Heleno Fragoso. Vamos ficar em dúvida, eu adoto a primeira corrente no meu pensamento, como é que de um crime tentado a gente vai ter um proveito a fim de que este proveito venha a ser protegido, né? Que venha a se auxiliar na manutenção deste proveito. Fica aí o lançamento da ideia diante da segunda corrente. Fica difícil imaginar esta situação. Voltamos a lembrar aqui um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que, observando o princípio da desconsideração prévia de culpabilidade e o princípio da presunção de inocência, observando aí as garantias constitucionais, acaba formando o entendimento de que, tendo em vista de que o artigo 349 fala de prestar a criminoso, né, o auxílio a tornar seguro o proveito de crime. Então, se ele é criminoso, é porque ele já foi definitivamente condenado. No entender, então, do STJ, se for prestado um auxílio para tornar seguro o proveito de crime a alguém que ainda não está definitivamente condenado, esta figura será atípica. Há necessidade de que já exista efetivamente uma condenação. Vamos aqui, pelo prazer de lembrar a Constituição Federal, observar o artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E também vamos olhar o artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ora, se a lei estabelece que ele é criminoso e não acusado de um crime,
pela ideia estabelecida pelo STJ, pelo seu posicionamento, a necessidade de uma condenação transitada em julgado. A gente pode lembrar aí, né, que em relação ao proveito do crime, tem se entendido que a vantagem que vai se oferecer, ela pode ser uma vantagem material ou moral, obtida em razão do crime anterior. Então, o proveito do crime anterior praticado pelo favorecido. Então, aí vamos ao elemento subjetivo. No caso aqui é o dolo, o ânimos, o desejo, a vontade. É lógico que o sujeito ativo, para ter dolo, ele vai ter que ter conhecimento. Conhecimento do quê? De que aquilo que ele auxilia a tornar seguro é proveito de uma prática criminosa anterior. Então, em cima disso, os autores estabelecem que o dolo aqui, no artigo 349, é um dolo específico, porque é auxiliar com a finalidade de, para o quê? Tornar seguro o proveito do crime anterior. Observamos, esta figura penal não prevê forma dolosa, perdão, não prevê forma culposa. Ao contrário, nós estávamos afirmando, só existe na forma dolosa e o dolo é específico. Consumação. A gente vai observar a consumação com a efetiva prestação do auxílio, da ajuda idônea a tornar seguro, né, o proveito do crime. Vai tornar seguro o proveito do crime, realizada aquela conduta idônea, o crime está consumado. Vamos observar que pode até não acontecer do favorecido conseguir a segurança para o proveito do crime, mas a ação idônea, o auxílio, a ajuda idônea tem que ser prestada. Tentativa. Admitimos a tentativa do artigo 349, o agente vai tentar ajudar, vai tentar prestar o auxílio. Neste crime, nós temos a ação penal pública incondicionada. A ação penal segue a regra geral do artigo 100. E vamos destacar, afinal, se o sujeito ativo busca a um proveito econômico para ele próprio ou para terceiro que não seja o autor do crime anterior, ele não vai responder pelo artigo 349. Ele vai responder pela prática da receptação. Essas são as anotações e os comentários que gostaríamos de trazer aqui em relação ao crime do artigo 349, favorecimento real. Muito obrigado por sua atenção.